essa aula sobre princípios do processo penal. Então, o primeiro princípio é o princípio do devido processo legal. Ele é um princípio fundamental do nosso curso de processo penal, uma vez que foi a partir do due process, que vem desde a Magna Carta de 1215, consoante propôs o professor Paulo Mendes, a conformar a ideia nossa de justiça. Que para eu privar alguém de seus bens e, sobretudo, da sua liberdade, seria necessário respeitar o processo, respeitar a decisão dos pares, respeitar as leis do lugar. Então, houve com isso uma ruptura daquela ideia monárquica, da vontade única do rei, do imperador. Então, o princípio do devido processo legal, ele toca praticamente toda a Constituição. Nos dias de hoje, ela tem a ideia, ela inicia com a ideia do devido processo. Nosso antes sublinhou muito bem o professor Paul J. Allen, e de modo que a gente tem que ter essa noção, segundo a qual o devido processo penal, ele de certa forma estrutura, né, todo o nosso direito, estrutura todo o nosso processo penal, sobretudo. Né. O princípio do due process of law, ele está contido na nossa Constituição, né, no artigo 5º, inciso 54, ao dizer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E esse processo legal, ele biparte em duas ideias fundamentais, na ideia do devido processo formal e na ideia do devido processo material. O devido processo formal, ele dá a ideia de um respeito ao rito, mas sem se preocupar sobremaneira com a efetividade mesmo do processo. Se de fato houve a garantia de defesa, como bem destaca o professor Vicente Greco Filho, que muitos fundamentais dentro da ideia do devido processo é garantir o direito de defesa, garantir o contraditório. Então, a gente só vai ter essa efetividade da garantia do devido processo quando nós realmente fazemos valer os direitos, né, contraditório, da defesa, dos meios adequados para produzir essa defesa. Aí sim nós temos a ideia do processo penal, do devido processo penal material, né, ou substantive due process. Um processo, devido processo penal substantivo, né, que realmente garanta os direitos, as garantias judiciais de toda pessoa acusada. Então, não só na nossa Constituição, mas também o artigo 8º, número 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele indica o processo como pressuposto, né, lógico, à formação da culpa, quando diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Então, durante o processo, toda pessoa tem direito à plena igualdade às seguintes garantias mínimas, aí é um rol de garantias. Então, com essas garantias é que nós podemos falar em justo, né, fair play, fair Verfahren no alemão. Então, o devido processo ele inicia a necessidade de garantir o justo processo. Não há uma unidade na abordagem desses princípios dentro dos autores processuais penais do Brasil. Né? O professor Gênio Pacelli aborda sob uma perspectiva do princípio do justo processo, do Estado Democrático de Direito. O professor Fernando Capês, por outra sorte, traz diversos princípios. Já o professor Gustavo Badaró, me parece mais didatismo, ele elenca ali no primeiro capítulo as garantias judiciais, né, os princípios judiciais, sobretudo com base no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que nós já abordamos em aulas passadas, a aplicação dentro da ordem jurídica nacional, né, no status de norma supralegal. Então, esse artigo 8º ele traz essas garantias judiciais lá no número 2 do artigo 8º. E então, o devido processo implica a necessidade de um juízo prévio, por meio do qual deve-se respeitar um conjunto de direitos e garantias judiciais. Finalmente, o respeito ao devido processo não significa a mera observação do rito legal, né, mas supõe o efetivo respeito às garantias constitucionais, dado que o artigo 5º, inciso 55 da Constituição garanta aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa com todos os recursos e meios necessários para realizar. Então, por meio do devido processo, exige-se a observância de todos os direitos e garantias fundamentais
Porque lá no artigo 5º, né, no inciso 55, há clara expressão no sentido de que aos litigantes, ao processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.